E demorou, mas chegou. O nosso aval melô finalmente será lançado no nosso vídeo de hoje sobre o primeiro mês de Vale Tudo. Eu sei que todos estavam aguardando aqui no canal, até porque fizemos a nossa maratona em 2021, na primeira versão, obviamente, e agora a gente tá super ansioso pra comentar com vocês o que achamos desse remake até agora. Ai. E olha, tem coisa, hein? Tem muita opinião, eu sinto que todo mundo tem uma opinião sobre esse remake de Vale Tudo. E com a gente não seria diferente, obviamente. Tem muita coisa pra falar nesse vídeo de hoje. Talvez até fique longo, não sei. Mas ó, bora logo pro vídeo que eu tô doida pra falar tudo que eu tô achando desse primeiro mês de Vale Tudo com vocês. Olha o Valdir! Flash gostosa. Desde que a gente sabe da existência desse remake, acho que a notícia saiu em 2023, a confirmação. Inclusive até a gente fez um vídeo de elenco dos sonhos, quem lembra? Enfim, foi muito bom vivenciar esse aquecimento até a estreia do remake de Vale Tudo. E eu acho que a gente sempre ficou muito ansioso em relação à escalação do elenco, né? E quando a gente soube que a Raquel seria a Thaís Araújo, eu acredito que foi uma felicidade, a gente já tava botando muita expectativa e eu sempre achei que seria uma escolha certeira. E eu posso dizer, pra começar esse vídeo, eu acho que a gente pode começar pela Raquel, né, que é a protagonista da novela, que a Thaís Araújo é um acerto desse remake. Eu acredito que ela é muito carismática e foi uma escolha perfeita pra essa personagem que passa por muitos dilemas, né? Que ela é às vezes ingênua em relação à filha, mas ela acredita muito. Às vezes. Às vezes, diria que sempre. Mas ela acredita muito nas pessoas, na ética, no mundo, no coração bom das pessoas. Eu acho que Quem mente rouba, quem rouba mata. Quantas vezes a gente ouviu essa fala, né, nesse remake de Vale Tudo? Eu acho que a Thaís Araújo tá fazendo muito bem a personagem. Eu até vejo, às vezes, algumas críticas em relação mais à personagem, mas isso é uma coisa que já existia desde a versão original. Acho que a personagem é assim. É, às vezes, ingênua. É, às vezes, ai, meu Deus, eu não acredito que ela tá acreditando na Maria de Fátima de novo. Acho que essas coisas a gente passa assistindo na versão original e tá passando agora. Mas a Thaís Araújo é um grande acerto, amigo. Tu concorda, eu acredito, né? Incrível. Eu mais do que concordo, pra mim é algo certeiro. Até porque uma coisa que a gente comentou na época das escalações é o quanto seria uma escolha segura. E se concretizou essa ideia. Porque a Thaís, ela faz ela maravilhosamente bem. O fato das pessoas estarem reagindo até negativamente com a personagem bate com a visão original que a Raquel sempre foi uma pamonha, sabe? Aquela pessoa que a gente fica passando raiva a todas as cenas, a forma como ela compra as fanfic da Fati, a forma como ela tá sempre botando as dificuldades, sendo honesta até o último ponto. Agora, claro, eu acho fácil a gente ter essa irritância com a Raquel, porque querendo ou não, todo dia a gente bater na novela e ver ela caindo nas maiores lorotas, a gente, né, enche o saco. Mas, mesmo assim, eu acho que a Raquel da Thaís Araújo tem ainda um tom empático, um tom carinhoso que funciona muito bem, até porque eu sinto que houve sim química dela com a Bela Campos, que é já um ponto legal pra gente começar a falar, que é, por mais que houve toda uma repercussão negativa depois das primeiras chamadas da Bela Campos como Maria de Fátima, e que realmente tinham um fundo de verdade, porque as primeiras cenas que saíram, a Fati estava ainda muito dura, a gente sentia que a Bela Campos não estava expressando naturalidade na trama, mas é um fato que as medidas que as fases foram passando, eu comecei a sentir que a Bela tava entendendo mais o personagem Maria de Fátima 2025. Porque eu acho que aí é um ponto legal da gente separar bem, gente. A Maria de Fátima da versão de Manuela Dias não é a mesma personagem de 1988, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Baceres. A Fátima da Glória Pires, inicialmente, era uma mulher bem mais apática, uma garota bem
fria. Era difícil, inclusive. Isso não é um problema. Obviamente eu amo Maria de Fátima original, é uma das minhas vilãs favoritas de novela. Mas às vezes a gente não conseguia acreditar que havia um resquício de amor dessa Fátima com a mãe. Aí eu sentia que a Raquel da primeira versão era um estorvo pra Fátima original. Poucos momentos eu realmente sentia que havia algum sentimentinho, um fraquinho da Maria de Fátima pela mãe. O que eu sinto que tem uma certa diferença dessa versão criada pela Manuela Dias, que sim, também é truqueira como original, tem a sua frieza, a sua apatia em certos momentos, mas no geral é uma personagem mais próxima de várias adolescentes que a gente tem no nosso convívio, de meninas imaturas, meninas fúteis, e que também não mede esforços de usar até a sua própria sensualidade, a sua beleza, pra conseguir ganhar as coisas. Isso é uma coisa bem específica dessa Maria de Fátima, porque eu não sentia que a Fátima original caía muito nessa da vilã sexy, quase Teresa, sabe, Rubi, e o novela mexicana. E é uma saída boa, amiga. Eu acho que é uma novidade gostosa e que já pula um pouco, já se distancia do original. Uma adaptação que traz algo novo. Uma das poucas coisas, inclusive, que eu sinto que é novo de verdade. Eu diria até que é minha coisa preferida desse remake até agora, se eu for falar nesse ponto que a gente tá gravando esse vídeo. Qual é a marca do remake de Vale Tudo, né? Qual é a atualização, assim, mais gritante desse remake? E que eu mais gosto é, com certeza, a personagem da Maria de Fátima. Que eu amo tudo isso que você falou, amigo. Eu amo o fato dela tentar ser uma influencer, mas não conseguir ser boa nisso. Dela tentar ser alguma coisa, crescer na vida de forma rápida e não ser boa em nada, e ser meio atrapalhada, sabe? Ser meio camp. Eu me divirto muito com a Maria de Fátima dessa versão. Eu acho que é o maior acerto nesse sentido de personagem, de adaptação, sabe? De atualização. Acho que até agora é a coisa que eu mais gosto desse remake. E eu acho que a Bela Campos se encaixa muito nessa personagem, nessa nova personagem, na versão 2025 da Maria de Fátima. Que eu já vou até puxar essa pergunta aqui, porque muita gente, né, falou assim, eu não tô muito confiante da Bela Campos. A gente mesmo não estava. Mas eu vendo nela, nessa personagem, eu estou curtindo, eu acho que combina super. E eu vou puxar essa pergunta do Felipe, que ele falou assim: tivemos realmente uma surpresa com a atuação da Bela Campos ou é apenas um tipo de personagem fácil pra ela? Cara, eu acho que sim, é uma personagem que se encaixa bem pra ela, mas talvez outra atriz não sairia muito bem na personagem. Então eu acho que ela tá bem sim. Eu não acompanhei, por exemplo, Vai na Fé, então o pouco que eu acompanhei eu não gostei muito. Eu acho que eu ainda queria ver a Bela Campos em outra personagem pra eu dizer, nossa, ela realmente é uma atriz boa. Mas nessa personagem eu gosto e eu acho que ela tá saindo muito bem. Eu gosto tudo envolvendo a Maria de Fátima, gente. Os memes, a repercussão, o fato dela ter uma rede social. Eu acho uma jogadinha incrível a parte transmídia, da novela, a parte transmídia da novela. Que eu acho que foi... Às vezes, no início eu pensava, foi sem querer que eles fizeram a rede social, talvez... Mas agora, assistindo mais um tempo da novela, eu percebo que que não sei se foi realmente uma indicação da Manuela Dias, não sei, porque realmente tem muita coisa que dá pra perceber que em algum momento eles queriam usar na vida real, sabe? Ao mesmo tempo, gosto muito, sinto que o núcleo, a trama principal, mãe e filha, tem um carisma, funciona para mim, também funciona. Mas isso vem com alguns problemas ao redor, que um deles, que já puxando aqui pra gente comentar, é o quanto eu sinto que os personagens secundários desse núcleo aqui já da Raquel, os amigos da Raquel, como Poliana, Aldaíde, a Consuelo, todo esse núcleo, até comentando brevemente, os pais do Ivan, apesar que a gente vai comentar mais pra tarde. Mas eu sinto que o núcleo popular da trama, ele é utilizado de uma forma muito pontual. No início, eu tava muito confiante. Nas primeiras semanas, por exemplo, eu sentia que a Consuelo e a
a Aldeide teria uma participação quase como com um pouquinho do tom das fofoqueiras de Garota do Momento, que iriam ficar fofocando e comentando as tramas e metendo bedelho. Eu achei que ia ter esse tom, que seria algo novo pra essa versão, e que talvez fosse um pouco derivado da trama das 6, mas eu ia gostar, gente, até porque são personagens com muitas possibilidades de camadas pra gente digerir. O problema é que eu acho que isso foi abandonado, pelo menos até agora, nesse primeiro mês. As tramas delas, sinto que são muito... eu poderia facilmente cortar, que você não ia sentir falta. Principalmente assim, a Consuelo ainda tem a trama da família dela com o André e a Fernanda, que inclusive acho que podemos comentar brevemente aqui, porque teve uma pergunta na nossa comunidade sobre isso. O que nós estamos achando do núcleo jovem o da novela. Terrível, gente. Gostaria de saber o que pensa do núcleo jovem. Me lembro que vocês achavam fraco de 88. Sim, e esse continua fraco. Tá aí uma coisa que a Manu não mudou. Continua chatíssimo esse núcleo jovem. E, se eu pudesse descartar alguma trama dessa novela, seria essa. O que é uma pena, gente, porque todos os atores... Todos não, né? Porque eu acho o Thiago bem fraquinho. Mas eu gosto muito do ator do André, gosto muito da atriz da Fernanda, né? Que é a Ramile, maravilhosa. Estão ali, apagadinhos ali, a Belis Pombal. Eu vou só complementar das coisas que tu tava falando, amiga, sobre a Aldeide e Consuelo. Nossa, aquele início foi muito promissor. Eu tava achando que elas super iam ter destaque. Destaque, assim, destaque coadjuvante, mas ia ter. Porque as duas atrizes são maravilhosas, né? E aí eu sinto como na original, né? Exatamente. Só que eu sinto que agora... deu uma miada, assim, total. E elas estão bem apagadinhas. A Aldeide só aparece, assim, de pijama, fazer um comentário ali, assistindo alguma coisinha. Gente, cadê uma traminha, uma camada? Talvez ainda venha, né? A gente tá no primeiro beijo da novela. Mas é uma coisa que me desempolgou um pouco. Outra coisa que eu ia falar da Lucimar. A Lucimar, na versão original, é super carismática e tal, mas ela não tinha trama, né? Uma trama própria. Ela já aparecia de vez em quando em algumas tramas da novela, ela foi importante em algumas traminhas, mas ela não tinha um arco próprio. E aí a Manu criou um arco próprio pra essa Lucimar, que eu inclusive gosto da atriz, mas eu acho tão chato essa questão da pensão. Nossa, com Vasco, bobeira, tão repetitivo, gente, é muito isso, superficial. toda sendo igual. Eu entendo que, eu acredito que a Manuela quer fazer uma merchandising social ali, em relação à pensão, em buscar seus direitos e tal, mas eu acho só didático e repetitivo, sabe? Eu acho muito chato, toda a trama, toda vez que aparece a Lucimar falando disso, eu acho muito repetitivo e muito chato. É aquela coisa, né? E a parte carisma da personagem foi esvaída, porque a gente não consegue se importar muito com ela. Sim. Não tinha as sacadas geniais que o Giba fazia, né? E acho que isso é um ponto que a gente pode até pincelar aqui agora, é que é um fato que a Manuela Dias, ela não tem um texto que vai mais na pegada quase reflexiva e crítica mesmo do Giba. Até agora eu sinto que, na verdade, a novela vai mais até pra um lado mais circo, meio Valci, sabe? Aquela coisa, aquele texto que é pra pegar, repetitivo. A Maria de Fátima falando pobre a cada segundo. E que talvez funcione pra algumas pessoas, né, que querem ver uma novela mais dinâmica, que eu acho que essa versão tá até dinâmica demais, de rapidez. Sim. Mas... é difícil a gente se importar um pouco com os personagens quando a trama é assim, não tem aquelas perguntas que a gente gostava de ficar refletindo na novela original. Já puxando aqui uma trama, por exemplo, do Ivan, que é o casal principal da Raquel. Nossa, a trama da mala foi um alívio, um respiro pra isso. Porque eu sinto que, pelo menos nesse momento, a gente viu, por exemplo, a Raquel e o Ivan
trazendo as complicações morais que esse desvio de percurso trouxe pra trama. Afinal, o que você, público, faria se aparecesse uma mala de dinheiro debaixo da sua cama? A Raquel tem as suas crenças e o Ivan também. E o fato deles serem um casal e descobrirem isso juntos trouxe assim como na original, uma camada nova pra esse relacionamento e que eu acho que funcionou também nessa versão. Acho que a Raquel ficou mais rica com isso, porque a gente viu ela dando uma curva nos próprios valores, quando o Ivan falou que a gente podia pegar um dinheirinho aqui e ali pra pagar as contas, e depois a gente devolve. Pô, massa, isso é uma coisa que a gente não imaginava a Raquel fazendo. E o Ivan também, eu acho que o Ivan, desde o primeiro capítulo, a gente tá vendo ele sendo super ambicioso e super empurrando aldeídes pra fazer coisa pra ele na empresa, correndo o risco das pessoas perderem emprego, mas ele obedeceu os limites da sua própria esposa. Esposa, no caso, não, né? Da própria namorada, Raquel, que falou, não, a gente vai devolver, a gente vai fazer a coisa certa. E ele tá tentando, está seguindo um pouco desse caminho também. Só que eu queria mais do que isso, amiga. Eu acho que isso é uma exceção, porque o resto das tramas, eu não vejo o interesse da autora em querer deixar ela complexa. Sim, amiga. Eu sinto mais como uma versão resumo de Vale Tudo. Inclusive, eu só quero reforçar isso da mala. Eu acho que, como você falou mesmo, é um respiro, porque eu sinto que a novela tá correndo tanto que eu já até vi gente reclamando da demora dessa trama da mala, mas, gente, vamos primeiro lembrar que demorou bastante também na original, e segundo que tudo tá tão corrido nessa versão, que pelo menos ter uma trama que tá sendo mais desenvolvida, tá sendo mais cozinhada, me deixa feliz. E eu gosto muito dessa trama da mala, tanto pelas questões que você falou, de mostrar o debate entre Ivan e Raquel, mas é um debate que funcionou em 1988 e continua funcionando em 2025, né? As pessoas se perguntam, o que você faria nessa situação? Né? A gente se pergunta isso. Eu tenho um grupo de amigos que a gente uma vez, nessa semana, a gente debateu sobre isso, sabe? O que você faria nessa situação? Então, isso é muito interessante. Então, eu gosto de como a trama da mala está sendo aplicada agora, mas, em contrapartida, sério, tudo é muito corrido, é uma coisa talvez, com certeza do texto, mas eu também vejo na direção e na edição, eu sinto uns cortes assim bruscos, às vezes a cena tá no ápice e aí vai pro intervalo e quando volta, já acabou a cena. Por exemplo, a cena do jantar lá da Odete, com todo mundo lá, na casa lá com o Afonso, com a tia Celina, o climão com a Leninha, com o Ivan. Sério, a cena tava assim, no ápice do coisa, aí foi pro intervalo, quando voltou, já tinha terminado a cena, já tava no outro dia o Ivan comentando o que aconteceu no jantar. E eu, gente, como assim terminou? Assim, tem uma rapidez, e você falou uma coisa certa. Às vezes eu sinto que a novela tá fazendo um resumo de Vale Tudo. E muita gente eu vejo, até nos comentários que a gente perguntou pra vocês, que vocês estavam achando, vocês tinham alguma pergunta, teve umas 2 pessoas que falaram, a gente acha que, eu tô achando que é uma paródia de Vale Tudo. E às vezes passa essa sensação porque não parece ter tanta profundidade, sabe? Sim. Enfim, eu entendo as críticas em relação a isso. Pra mim, ainda me interessa nesse sentido, porque eu acho a história que Vale Tudo é baseada tão forte, tão boa, que nunca vai ser desinteressante assistir o remake de Vale Tudo pra mim. Porque a base dela é tão interessante que nunca vai ser desinteressante pra mim. Mas eu sinto muita falta dessa profundidade dos personagens, da calma. E aí a gente pode partir pra um núcleo, acho que o núcleo da Heleninha. Vamos falar da Heleninha aqui? Acho que eu posso falar logo da Heleninha e família Reutemann direto, beleza. Porque, sinceramente, esse é um lugar que a Manuela Dias errou até agora. Vou falar bem com essa palavra mesmo. Não, e nem sinto que é um hot take, porque eu acho que todo mundo tá um pouco nesse mesmo lugar, nesse mesmo pensamento. Não sinto que essa família, os atores, muitos dos atores estão quase figurando na história, e eu não sentia que era assim no original. Tia Celina, Mordomo Eugênio, até a própria Heleninha, até a chegada da Odete, mas eu não sinto que teve uma apresentação boa o suficiente. Todos são versões meio esmaecidas dos originais. A Celina, por exemplo, nossa, ela é tão apática às vezes, eu acho que ela tá quase
quase como um fantasma na casa. Sim. Que talvez no futuro isso gere uma trama de como ela não tem uma importância ali, que ela se sente perdida, sem uma vida própria. Eu tinha lido que a Manuela Dias queria trabalhar isso, mas é o fato que para a apresentação de uma personagem que originalmente era tão querida da Natalia Timberg, isso apaga muito. E olha que eu adoro a Malu Gali, gente. Sinceramente, como é que a Manuela Dias consegue fazer uma personagem da Malu Gali, que eu sempre achei um poço de carisma, ser tão esquecível, tão apagadinho? Demais, amigo. Essa parte me machuca especialmente. Até vou botar uma pergunta do Lucas. Porque eu ainda quero falar mais da Heleninha, mas tu falou da Celina, vou botar o Lucas perguntou assim: Celina é a verdadeira vilã da trama? Cara, tem gente enxergando a Celina como vilã, porque ela é tão assim omissa em relação a Heleninha. Teve um capítulo que a Heleninha falou que queria se internar de novo. Ela falou: não faça isso. Eu falei: gente, ela tá querendo, deixa ela. Ela teve uma recaída. Enfim, passa essa sensação de passividade, omissão, mas não proposital. Não que a autora estou escrevendo isso para ser proposital, a Celina ser omissa e passiva. E seria uma adaptação ótima, né, amiga? Mas não, é pra... Porque seria uma novidade pra Celina, se fosse intencional. Não é intencional. Falar sobre positividade tóxica faz muito sentido com o com a vida da gente em 2025. Poderia trazer uma camada negativa pra Celina, até pra mostrar que, olha, Celina e Odete são os opostos de uma balança. Os opostos extremos. Que assim como a Odete, ela é péssima sendo essa mulher preconceituosa, crítica, severa, tudo que a gente sabe da Odete Roitman, também não é maravilhoso ter uma pessoa como a Celina perto de você, que não tem peso de nada na sua vida. Que tudo tá ótimo, tudo tá incrível, tudo tá bem, que parece muito mais se vira aí, do que outra coisa. Sim. Mas eu não acho que isso é uma crítica. Não é. Isso não é uma coisa que eu vejo a autora brincando, né, amiga? É algo só... Ai, nada. Nada. E aí eu também vou falar também da Heleninha, que perguntaram assim. O Murilo Felipe: a Heleninha nessa versão está sendo taxada de mimada pelo público. Vocês acham que é uma classificação justa? Sim. Eu acho que não é intencional da Manu escrever. Não acho que ela está escrevendo para ela ser mimada, mas é essa sensação que me passa. E é um pouco triste porque na versão original eu me sensibilizava com a Heleninha. E sim, gente, a Heleninha da versão original é tão insuportável quanto. Mas na versão original, eu sinto que eu entendia as motivações, eu entendia porque ela estava tão traumatizada daquele jeito, tão sensível, tão fragilizada, porque eu entendia melhor a relação da Odete com ela, sabe? E eu sinto que nesse remake não foi construído porque que a Odete e a Heleninha têm essa fricção, né? Porque que não explicou direito o trauma ali, sabe? Nessa versão parece só mesmo que a Heleninha é uma mimada e que, claro, tem uma doença, óbvio, né? O alcoolismo. Inclusive a Odete fala: você é alcoolista, isso é uma doença. Coisas que eu não imaginaria a Odete da primeira versão falando, mas enfim, isso depois eu vou falar melhor da Odete. Mas nessa Heleninha eu vejo que ela tem esse vício, né? Essa doença, mas eu não entendo muito por trás, eu não vejo muita profundidade na personagem. E eu nem acho que a Paola tá ruim, porque eu vejo muita gente falando: a Paola tá péssima, a Paola tá péssima. Eu não acho que a Paola tá ruim. Eu só acho que a personagem não me sensibiliza. Eu acho que a Paola melhorou pra gente, inclusive. Eu acho que a Heleninha, pós-chegada da Odete, é 1000 vezes mais interessante do que a do início. No início. Que realmente parecia que ela tava, perdida. A do início eu não sentia nada ali. Mas depois eu realmente vi que a Paola tá tentando e tá entregando uma versão da Heleninha nova. Acho, meu Deus, maravilhosa a reinvenção do universo? Não acho. Acho que não é até agora, gente, uma surpresa muito grande, uma evolução enorme. Mas eu acho boa, sabe? Boa, ponto. Sabe? Quero que tenha mais cenas. Acho que tá honesto. O meu problema é muito mais sobre a construção da toda a família, porque é difícil se importar com a Heleninha quando o resto dos personagens não tem aquele frisson. Não tem
tem aquela chama. E, assim, até o medo que a galera da família Reutemann tem, da Odete, foi uma coisa que eu fico, tá, gente, por que vocês têm tanto medo dela assim? Porque, tá, tudo bem, ela é uma pessoa desagradável. Mas na entrada da Odete na casa, na primeira cena, eles falam com ela com tanto medo, como se ela fosse, assim, um monstro. E assim, até agora, tá, sim, ela fez comentários chatos e preconceituosos, sim, mas eu não senti por que a galera tem que ter medo dela assim, por que a família tem medo dela, só porque ela fala só porque ela fala pra eles trabalharem, mas é uma coisa que eu sinto falta. E assim, pode ser uma impressão, amiga, uma impressão. Mas aqui, falando sobre a Odete... vamos falar do tópico eu Odete acho que a Odete agora. da Débora Bloch, ela conversa mais do que a original. A da Beatriz Segal, ela realmente tinha uma imponência que você conseguia comprar esse medo. Sim. Seja pelos trejeitos, seja pela forma como ela falava, era mais sisuda, assim, a elegância. Sisuda, e aí você comprava. Tipo, realmente, só de eu ver a Odete da Beatriz Segal, dava um frio na barriga. Eu conseguia entender esse medo. A da Débora Bloch, e aqui não tô falando que a atriz tá atuando mal não, tá, gente? Mas é uma outra percepção. Eu sinto que sim, é uma mulher difícil de lidar, mas no geral... falaria com ela, assim, educadamente, numa conversa civilizada numa mesa. Não sinto que ali pros personagens que convivem com ela desde a infância, os filhos, a irmã, eu não vejo porque tanto desse medo, ou pelo menos a novela não mostrou cenas suficientes, motivos suficientes pra esse medo existir. Sabe? Até porque, por exemplo, uma das melhores cenas que eu sinto da Odete é quando ela tá falando com pessoas fora do meio dela. Por exemplo, Odete com Raquel. Nossa, eu adorei a bola fora que ela deu da Odete. Tipo, quem é você pra falar pra falar se eu tenho direito ou não de entender de arte ou não? Sou cozinheira, sim, mas você também fala de comida e eu não entendi nada. Eu adorei essa cena. Sabe aquela coisa de... bota as coisas no tom certo. E nem faz sentido, amigo, porque, por exemplo, a Celina tava com muito medo da chegada da Odete. Mas tu vê, pô, elas conversam super, elas parecem até meio amigas, assim. Elas conversam, Sim. né, elas discordem algumas coisas, mas elas não me passam essa sensação. São friends. De a Odete aqui e a Celina aqui. Não, elas conversam de igual para igual ali, então... eu achei que faltou a construção melhor desse medo da Odete. E assim, eu gosto da atualização da Odete pra 2025. Assim, tô gostando até então. Porque eu gosto como a Débora Bloch também tá fazendo ela, mas eu só não entendo essa coisa assim, por que é vilã? Tu sente que nesse momento ela é uma vilã? Não, eu não acho. Que nesse momento que a gente tá assistindo a novela. Acho ela uma vilã Manuel Carlos, like. Tipo, a ela branca. Me passa mais uma vibe. Uma vibe tipo, pessoa pedante. Não vejo como vilã ainda. Talvez daqui a alguns capítulos a vilania vem. Tudo bem que na versão original ela. É porque assim, na versão original ela falava mais absurdos. Eu sinto que a Manuela Dias tem medo de botar absurdos mesmo na boca da Odete. E aí ela fica só parecendo uma pessoa... Amiga, tem uma coisa que eu vou falar que eu achei corajoso. Que eu achei muito inesperado pra uma novela hoje em dia falar em palavras bem limpas, direita e esquerda. Sabe, falar sobre isso. Aquela cena dela com a Solange, até é bom porque a gente já joga pra Tomorrow, que também quero comentar aqui. Aquela cena do embate das duas, apesar de ter essa comicidade, mas eu acho que funcionou muito, porque não, foi uma cena que engajou, gente. A Débora Bloch, a Odete se botou como uma musa de direita e a Solange como uma musa de esquerda. E o debate foi muito engraçado. E eu acho que esse é um ponto que eu sinto que a novela, se ela for mais pra esse lado, funciona. Ser uma comédia. Eu acho que essa versão, ela acerta mais quando vai pra comédia do que quando vai pro drama. Mas eu amei essa cena também, amigo. Eu sou resistência. Gente. E olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que até a
Manuela Dias entendeu que foi cômico, porque na postagem da Alice Wegman sobre a cena, ela tava morrendo de rir com os memes, a Manuela Dias também kkkkkkk. Então não acho que ela botou pra Solange ser como uma figura certa, como se fosse uma heroína. Eu acho que ela também meio que ri da prepotência da Solange, sabe? Tanto é que poucas cenas depois, a Odete, ela cita as palavras da Solange e no final fala, e uma presunçosa. Por que isso? A Solange é uma presunçosa. Ela se acha o bastião. Demais. E assim, já que a gente tocou no tópico Solange, vamos entrar no núcleo Solange, Afonso, Tomorrow, porque agora hot take, amiga. Acho o núcleo mais legal da novela, gente, sério. Porque eu morro de rir com qualquer cena. Tem uma cena da Fátima e suas amigas, Solange e Sardinha, eu amo. Porque é uma batalha de clãs, uma batalha de valores. Eu até gosto de, na fica das minhas cabeças, acreditar que eles são amigos de verdade. Por mais que Solange e Sardinha, assim, macetem Fati o tempo todo. Odeio a Fati, gente. Eu sinceramente acho que a Fati gosta mais da Sol do que a Sol gosta dela, gente. Insensível. Mas eu acho muito divertido todo esse núcleo, as cenas deles juntos, os conselhos, que às vezes a Solange ouve os conselhos da Fati, sim, tá? Sim. Inclusive, esse jantar aconteceu com a Odete, aconteceu porque a Sol ouviu um conselho da Fati. Ela odeia a Fati? Odeia, mas ouve os conselhos quando acha importante ouvir. Mas eu acho, eu também acho e é um muito ponto bom da divertido, Alice Wegman, amiga, porque eu acho que ela criou uma Solange que eu acredito nas ingenuidade também dela. É porque também a gente tem que viajar um pouco, né? É novela, mas eu fico muito perplexa, amiga, que ela tem uma posição super alta na agência Tomorrow, ela é diretora de conteúdo. Cara, ela precisa dividir um apartamento Mas é uma com fudida. 2 pessoas. Ela trabalha muito, fudida. Eu não sei como ela não tem um burnout, tá bem? Podiam trabalhar burnout, tá aí, mano. Amiga. Escreve aí mais um tema pra trabalhar. Aí tinha uma época que tudo dela era dormir. Aí eu preciso dormir. Entendemos, Manuela Dias, que ela é explorada. E assim, problematizar isso com o Renato, nem... Sabe, eu sinto que tem umas deixas que a Manuela Dias deixa solta demais. Como assim a Solange não ganha mais ou não tem uma condição melhor, sabe? E assim, não tô falando que não é impossível, que é um cenário impossível, porque faz todo sentido uma pessoa ter um cargo que ela tem 500 responsabilidades. Sim. E a parte do paycheck... Ainda mais na área de comunicação, né? Que é bem comum. A pessoa faz várias funções e ganha bem pouquinho. Mas eu acho que peca um pouco, porque a Tomorrow é realmente uma agência muito grande, pelo que fala na novela. E a função dela é algo... É a Mind. Assim, Renato e ela um pouquinho mais embaixo. A Mind. Enfim. Mas olha, apesar de tudo, acho um núcleo babadeiro, um núcleo que engaja, que diverte. Todas as cenas da Fati com Sardinha e Solange são divertidas. E pra mim é o carisma da trama. Um dos maiores carismas. O que eu não posso falar o mesmo de Afonso e Solange. Vamos falar desse casal? Vamos falar Amiga. desse casal. Que, gente... vocês vão falar, eu não sei, tem gente que fala, né, Alice e Humberto, super química, enfim. Cara, eu tenho dificuldade de ver química, assim, quando eu acho o casal uma coisa super sem graça e sem profundidade. E, gente, as cenas deles é só eles... eu sinto que a Manu não sabe o que contar, não sabe a história, como contar a história deles, e aí eles têm cenas fofinhas, às vezes se amando... Aí, às vezes, ele reclamando que ela trabalha demais. Aí, agora, mais pra essa parte da novela, é ela reclamando que ele treina demais. Eu acho que quer fazer um equilíbrio, assim, tipo, ela treina demais, ele treina demais, ela trabalha demais. Ele tem alguma coisa na vida, ele não é um desocupado, ele agora é atleta. Foi uma adição desse remake, que pra mim... ótima essa adição. Vamos fazer uma pergunta importante que fizeram aqui? Boa puxada. Querido. Vou fazer aqui uma pergunta que os seguidores falaram aqui na comunidade. Qual Afonso é o pior? O do original ou o do remake?
Porque se o original tinha questão do ciúme, esse parece não querer trabalhar. E é um tanto sem noção quanto a vida de alguém que precisa trabalhar. Olha o lápis na pergunta. Cara, o do original também tinha problemas, mas eu sinto que esse tem menos carisma, sabe? Porque o outro tinha muitos problemas, mas eu acho que esse me passa mais essa vibe de desocupado, Não tem nada positivo sobre essa versão desse Afonso, amiga. O povo, eu vejo muitas pessoas falando que, por exemplo, a Ivan e Raquel não têm um relacionamento saudável. Quando eu acho que são um casal normal que briga por motivos que são do dia a dia. O que eu não acho, por exemplo, de Afonso e Solange, que eu realmente não vejo eles se gostando como pessoas e não só com tesão. Eu acho que eles têm tesão um no outro. Não vejo eles conversando, não vejo eles tendo coisas em comum. O Afonso tem coisa de atletismo que eu tenho certeza que a Solange não gosta. Assim como a Solange tem uns gostos que eu não acho que eu acho que o Afonso é aquele namorado que só segue o que a namorada faz e fica, bora pro cinema, bora pra coisa. E não tem uma opinião, não tem uma discussão. Tudo que é mostrado dos dois são concessões que um fazem sobre o outro, sobre a vida do outro, como se fosse um obstáculo e não como algo que agrega a vida de duas pessoas. E eu sinto que a Manuela Dias, eu não sei se é a intenção dela criticar isso. Gostaria que fosse. Fosse um casal que realmente, por exemplo, não fosse um endgame. Juro, se esse casal não for endgame, seria interessante. Eu tô muito na torcida pra nessa versão eles não serem endgame, sabe? Porque pra mim não faz muito sentido eles juntos. Primeiro porque eu não sinto, como você disse, eu não sinto esse amor, essa construção do amor deles. Eu acho que uma das justificativas é o fato, eles já se conheciam, então foi que na primeira versão é assim também, então foi uma reconexão, né? Eles se reencontraram. Né? Então tem isso, o fato deles já tiverem tido, antes da gente ver qualquer coisa, a novela começou, eles já se conheciam. Mas eu não vejo eles se gostando assim de verdade, sabe? Tipo, conversas entre eles. É difícil torcer pra esse casal. É difícil torcer pro Afonso também. De personagens contados. Sim. E a Sol também a Sol eu gosto dela até. Assim. Ela não é aquela coisa querida que eu sentia da Lídia Bronde, da primeira versão. Porque a Lídia Bronde, ela dá vontade de abraçar e ser amiga. Era uma coisa a Lídia Bronde fazia uma pessoa complexa e real. Mas é outra versão, né? Outra roupagem da personagem. E eu consigo ter empatia também. Mas, gente, esse casal, eu tô na torcida pra eles não ficarem juntos no final. Tô nessa torcida. Não sei, comentem aqui embaixo. Se vocês querem Afonso, como chamam, endgame, comentem aqui embaixo, que eu não. Fala. Mas olha, pra fechar, pra amarrar tudo aqui, vamos que realmente fechar o laço. A novela no geral, amiga, está gostando? Não está gostando? Vou até falar aqui logo a minha opinião, que ela é bem breve. Sim. Gostando eu estou. Porque eu estou vendo todos os capítulos, me divertindo, com a noção de que não é nem próxima da versão original, até porque remake é difícil, gente. Remake não... A história já foi contada. Ele existe para apresentar para um público novo e, ao mesmo tempo, gostaria que fosse o caso, mas trazer adaptações que conversem com a atualidade. Acho que a Manuela Dias está conseguindo isso? Pouquíssimo. Em poucos casos eu realmente vejo uma adição nova interessante. Acho que a Fátima atual, que brinca com a ideia dos influencers e da futilidade dos tempos atuais, do efêmero, eu acho que aí foi um acerto. Mas todos os outros, gente, eu acho de uma futilidade, de uma superficialidade. Por exemplo, toda vez que a Manuela Dias tenta falar sobre a causa ambiental, até com o próprio Afonso. Meu Deus, com o Afonso. Gente, não bota texto pro Afonso de causa. Davi, assim, amor de mãe. 2.0. É mais difícil ainda. Olha, eu concordo com tudo que você falou. Eu tô achando muito divertida de assistir. E pra mim, isso basta numa novela. Eu assisto sabendo que nunca vai ser igual ao original, até porque isso é impossível. A original tinha isso de ser subversiva pra época, transformadora. Ai, que novela que foi
divisor de águas. Esse remake não vai ser, tá? Não vai ser, eu já tenho plena consciência disso. E acho que essa novela estrear... É um remake conciliador, amiga. Tipo Eu assim... sinto que é um remake que tenta conciliar os lados. Pra mostrar que todos têm a sua razão. Sendo que não acho que essa é a coisa divertida. A ideia é todo mundo tá vendo as tramas, querendo que a gente discuta elas. E como a trama, os personagens nunca passam do ponto, eles nunca falam algo a mais, eles sempre ficam ali no limite do civilizatório, digamos assim, é difícil realmente ter algo que gere a discussão que a gente gostaria que gerasse. Sabe? É tudo muito extra. Tudo muito assim raso, né? Não tem muita profundidade. Mas enfim, eu me divirto, como eu até já falei no vídeo. É muito difícil eu não me importar com essa novela, porque eu acho que ela é baseada em algo muito bom. Então eu sempre vou querer saber o que vai acontecer depois. Mesmo já sabendo o que vai acontecer, eu quero saber como vai ser desenrolar, como vai ficar a cena nessa versão. Então, eu amo isso, a nunca vou ser, expectativa. É a melhor parte pra indiferente, gente. sabe, em relação a esse remake. Isso, ele me causa interesse. E eu tô me divertindo e conseguindo assistir como, gente, é camp. É uma novela que é pra ser divertida. Eu tô assistindo assim. Eu não tô procurando grandes... Ai, meu Deus, essa trama vai revolucionar. Os furos do queijo, isso. sabe? Ficar toda hora apontando, não adianta. Isso, amigo. Eu acho que quando você desapega, você assim, vou assistir pra me divertir. Você consegue aproveitar mais a jornada. E é isso que eu tô fazendo. Então, até então, estou achando divertido de assistir. E perguntaram aqui qual a coisa que a gente mais gosta. Pra mim, é a atualização da Maria de Fátima. É a coisa que eu tenho achado mais prazerosa de assistir. Eu gosto muito da relação dela com a Raquel, das cenas das duas. Eu acho que a única parte dramática e séria da trama que eu acredito é a da Raquel. Acho que ela realmente entendeu a personagem. E eu falo sério. De todos os núcleos, a personagem que eu ainda vejo, aquela camada de coração, é a Raquel. Aquela camada de realmente ela... Eu até diria que assim, é a personagem do original na versão nova. Porque eu sinto que a essência da personagem, ela existe. E com as camadas novas que a Thaís trouxe, por exemplo. Na cena da mala, por exemplo, um toque a mais que eu gosto é que é óbvio que a Raquel teria medo de ter uma mala de dinheiro em casa, porque ela sabe que se uma polícia batesse na casa dela, por ela ser uma mulher negra, isso teria outras implicações. Sabe? Ia pesar a coisa pra ela. Então, isso torna a trama original ainda mais cheia de complexidade. Isso torna a personagem melhor, mais interessante, mais crível. E a Thaís tá fazendo isso muito bem. Assim como a Fátima, da Bela, ela diverte, ela é fútil, ela é camp, ela é tudo que a gente gosta numa trama de entretenimento, sabe? Claro, não é a atuação que vai chamar a atenção pra sempre. Não é. Até porque a Bela Campos, até agora, ela é realmente crua em muitas coisas. É muitos momentos que ela não entrega aquela coisa de tirar o fôlego das pessoas. Mas eu acho que ela faz o que ela entende a personagem. Pelo menos o que a personagem tem que fazer. E diverte. Eu acho que ela diverte, até porque a versão 2025, ela tem esse lado mais de ser bobo, às vezes. É uma personagem boba, de divertir pelas futilidades da vida. Sim. E, pô, eu acho que a Maria de Fátima é uma personagem pra gente não se levar a sério até então, tipo, a de 2025, sabe? Sim. Ela, sério, gente, é pra você... Tem uma cena que ela se joga, assim, do nada. Tudo. Sabe? Ai, amiga, essa cena é muito boa. Como não dar uma risada com aquilo? Claro que amiga, um dia depois ela já tava juro, boazinha, eu consigo imaginar outros cortes dela. Sim, e é por isso que eu gosto, se eu for falar a coisa que eu mais gosto de Vale Tudo, eu diria a Maria de Fátima. Não falo nem só em relação, não tô falando nem da atuação da Bela Câmara, nada do tipo, mas eu acho que é uma atualização divertida que me entretém muito. Então, eu acho que é a maior marca do remake de Vale Tudo até então, né? Só no primeiro mês de novela, muita coisa vai acontecer. Muita cena do Odete ainda vem por aí. Muita cena de César, de Ivan, de Heleninha. Vamos ver o que vai rolar. E a gente nem falou do César aqui, né? Mas enfim. Ai, amiga, vou só resumir isso aqui. Uma das piores partes da novela. Nem vou entrar no campo da fofoca, mas sinceramente não acho que ele entende muito o personagem. Não acho que tem uma química em cena com a Bela.
Eu acho que também o personagem não tá muito não é muito importante nessa versão. Eu Tá tô sentindo desimportante isso. da trama, né? Ele parece muito assim, aleatório, sabe? Na versão Sim. original eu sentia tanto uma conexão entre ele e a Maria de Fátima, eu sentia eles uma dupla mesmo, sabe? Aqui eu tô achando Sim. muito desconectado, ele Um muito sidekick. aleatório, não sei Um se sidekick esquecido. tanto é que a gente tinha esquecido quase de falar dele aqui. Mas enfim. Sim. Mas é isso, Total. gente, olha, esse vídeo ficou longo, mas... Muita coisa. Mas saiu. Mas eu quero logo falar com vocês, gente. Gostaram de Vale Tudo até agora? O que estão curtindo mais? O que vocês não estão curtindo? Comentem aqui embaixo que a gente vai discutir com vocês. Vamos amar falar sobre Vale Tudo. Que, sinceramente, eu consigo nem imaginar muitas coisas que a gente poderia ter falado aqui. E vai ter, obviamente, que nos nossos cafés com Melô vamos discutir cada vez mais. Não esqueçam de curtir, comentar, espalhar a palavra do Melô para mais noveleiros e fãs de televisão. E também conhecer nosso clubinho Melô, que tem ali tudo aqui embaixo na descrição, a forma de como você pode ajudar a gente nesse projeto maravilhoso. Isso. É isso, gente. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.